Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Deus, nesse momento possa abençoar a cada um de nós por intermédio da Tua Palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oh, graças a Deus! Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. Olha, para mim é uma alegria, hein? Estar aqui com o Senhor. Muito obrigado, o Senhor está aqui, fazer parte desse canal. Que Deus te abençoe. Nós estamos fazendo esse devocional num propósito de abençoar, de orar pelas pessoas e sempre trazer uma palavra que vai te edificar, uma palavra que vai ajudar você. Olha o que diz lá 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 1. Depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade forte, e intentou-la separar para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com os príncipes e os varões, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia por meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro, quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Olha, muito rico esse texto aqui da Bíblia, e que diz que esse povo estava sendo fiel, estava obedecendo a palavra de Deus. O Ezequias estava ali com todo o temor, e mesmo depois dessa fidelidade, desta obediência à palavra do Senhor, o que aconteceu? Se levantou contra ele um inimigo, se levantou contra ele os adversários, Aqui a Bíblia está dizendo, o Senaqueribe que havia se levantado contra ele. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Poxa, pastor, eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou fazendo o que diz a palavra de Deus e o inimigo está se levantando. Olha, isso aí, para quem tem um conhecimento da Bíblia, é maravilhoso. Está amarrado, pastor. Quem não entende vai amarrar. Mas, irmão, o nosso adversário é o inimigo. Se ele está se levantando contra mim, se ele está se levantando contra a minha pessoa, isso quer dizer que eu estou sim diante do Senhor Deus, eu estou incomodando as trevas, e é assim que tem que ser. Eu preciso incomodar as trevas hoje e sempre. O que não pode acontecer é o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, elas desistem da fé, elas desistem da fidelidade. Olha, está amarrado, hein? Desiste de ser fiel, deixam de crer na palavra de Deus, deixam de acreditar, deixam de fazer o que estavam fazendo por causa daquela adversidade. Muito triste, porque essa pessoa acabou de cair na armadilha do inimigo. O Ezequias não, ele não questionou, ele não ficou lamentando, tipo, por exemplo, tá vendo, nós somos fiéis e tal, nós obedecemos, e não, ele pegou e tomou conselhos, com os príncipes e os varões. Versículo de número 3 fala sobre isso, e o versículo 4 diz que ele ajuntou muito povo e tampou as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. Então havia as brechas no muro daquela cidade, daquele povoado, a qual a água potável ia para fora da cidade. Desta forma o inimigo iria se fortalecer. Quando eles identificaram isso, o que eles fizeram? Eles passaram ali a tampar aquelas brechas, a se fortalecer. Toda vez que eu reclamo ou murmuro, eu estou me enfraquecendo. Se eu estou duvidando até da minha fidelidade,
né? Se eu sou essa pessoa que digo, tá vendo? Sou fiel a Deus, ou tipo, fui na igreja, então, meu irmão, eu estou me enfraquecendo mais ainda. Você tem que ter convicção, você tem que ter fé em Deus, que você está diante de um Deus todo-poderoso e que esse Deus, Ele é fiel, e Ele é fiel. Então, ao invés de eles ficarem murmurando, reclamando, eles se fortaleceram. O inimigo se levantou contra você, continue se fortalecendo, continue sendo fiel a Deus, continue praticando a sua fidelidade, continue diante do Senhor Deus, que Deus vai prover para você o livramento, que Deus vai te abençoar. Ainda que nós sejamos fiel, Deus ele permanece fiel. Assim diz a palavra de Deus. Mas o bom é eu ser fiel a Deus. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, no versículo número 57, 59. Deixa eu pegar aqui. Atos capítulo 7, vamos lá. Atos capítulo 7. Aí vai falar sobre um homem que foi fiel a Deus. Olha só em que momento que ele foi fiel a Deus. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Deixa eu pegar o versículo aqui, capítulo 7, o versículo de número 59. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo disso isso, adormeceu. Então o Estevão ele foi fiel quando ele estava sofrendo um ataque, quando ele estava passando por uma luta, quando ele estava passando por uma adversidade. O caso dele, pagando com a própria vida, mas ele ainda assim foi fiel. Ele ainda assim permaneceu diante do Senhor, até orando para aquelas pessoas, para que Deus perdoasse, para que Deus fosse misericordioso. Então nós temos que ser fiéis, irmão, mesmo que permanecer fiel, mesmo que o inimigo esteja se levantando. Foi o que eles fizeram, e eles fizeram mais, né? No caso, lá em 2 Crônicas 32, eles se fortaleceram, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de se queixar, eles se fortaleceram, tampando todas as brechas. O versículo de número 7 diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Oh, glória a Deus, aleluia! Olha só que exemplo, olha só, viu? Então, mesmo eles estando fazendo ali tudo conforme o mandamento do Senhor, que Deus havia ordenado, depois de toda aquela fidelidade, o inimigo se levanta, mas ao invés de eles cair na murmuração, na reclamação, no desânimo, desanimar ou simplesmente abandonar, eles vão lá, se reúnem, marcam reunião com os principais, faz lá uma reunião, entra lá em uma concepção de tampar as brechas, de se fortalecerem mais. E olha só a palavra que ele entrega aqui para o povo: não temas. Eles têm o braço da carne, eles podem ser fortes, né? Fisicamente falando. O versículo 7, olha, não temais nem vos espantei por causa do rei da Síria, e nem por causa da multidão que está com ele, porque há o maior conosco. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Então é para nós esta palavra hoje. Não tenha medo, né? Existe aí o braço da carne, mas maior é Deus que está em você, que está dentro de você. Maior é a fé que você tem em Jesus. Eu tenho a certeza que se você for um servo fiel, permanecer fiel, mesmo diante das adversidades, Deus vai te dar a vitória. Deus vai honrar você como honrou eles, destruindo seus inimigos, fazendo com que eles iam cair por terra. Fala amém, fala graças a Deus. A tentação vem para vir um desânimo, para desistir, para deixar de ser fiel, mas não faça isso. Permaneça fiel, seja um servo fiel, seja um Estevão, né? Mesmo diante
da adversidade, permaneça na sua fidelidade, porque Deus é fiel. Vamos ver isso lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Estou abrindo a Bíblia aqui, pessoal. 2 Timóteo capítulo 2. Isso. É que é mais fácil para mim assim? Às vezes não, é o tempo que eu estou perdendo aqui, né? Eu apoio segurando na mão, mas é a Bíblia, tá bom? 2 Timóteo capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus aí, no versículo de número 13. Se fomos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Então Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Permaneça fiel, não vai ser infiel não, viu? Não seja infiel, seja um servo fiel. Faça o que o povo de Judá e o rei Ezequias fizeram. Vai lá, o inimigo se levantou, não se queixa, não caia na murmuração, não, vá lá, se fortaleça ainda mais. Deus, eu estou aqui porque eu sou um servo fiel. O inimigo se levantou, mas eu estou aqui porque eu creio no Senhor. E Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar no nome de Jesus. O Ezequias nos ensina muitas coisas, pessoal, e tem muita gente precisando ouvir esta palavra, hein? Pessoas que estavam na fidelidade, na comunhão com o Senhor, o inimigo se levantou e elas abandonaram a fé por causa daquele levante do inimigo. Nunca faça isso, permaneça firme diante de Deus no nome de Cristo Jesus, até porque esse ato do inimigo se levantar é uma estratégia que ele está te usando para quebrar a sua fidelidade com Deus. Você vai aceitar isso? Para quebrar a sua comunhão, para tirar a sua paz, para tirar a sua salvação. Não, eu vou permanecer fiel no nome de Jesus. Amém? Pai Todo-Poderoso, abençoa esta pessoa agora. Eu oro para quem está doente, quem está enfermo. Eu levanto a minha voz e eu digo todo mal, tudo aquilo que não presta, em nome de Jesus, saiam, vão embora para nunca mais voltar. Ó Deus poderoso, cura agora esse corpo, que esse corpo fique sarado no nome de Jesus. Olha que o bom Deus te abençoe, um forte abraço.